Na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as nossas aflições, as nossas dores. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente convive com as dificuldades da vida? E para isso, eu quero começar pedindo a vocês que no momento que estiver passando o vídeo aqui, elevem seus pensamentos até o Pai, pedindo por aquilo que mais dói em você, se é físico, se é espiritual. Com muita fé, nós sabemos que Ele pode realmente nos ajudar nesses momentos. E essa música vai falar muito no nosso momento, nos nossos momentos que nós vivemos hoje. Então, vamos novamente começar nos conectando com o Pai e levando até Ele aquilo que mais dói na gente. Esse é o momento.
Cura, Senhor, onde dói. Quando nós fazemos essa conexão que nós fizemos agora com Deus, e quando nós nos conectamos com Deus, nos conectamos com Jesus, algumas lágrimas às vezes teimam em cair, é porque foi lá fundo, foi lá no coração, foi lá no nosso espírito, esse momento de reflexão. E hoje, nós vamos conversar um pouco sobre resignação. Se nós estamos sofrendo, esse movimento que nós acabamos de fazer aqui, de fechar os olhos e ir até Deus, esse é o sentido da resignação. Porque resignar-se não é ficar acomodado. Resignar-se é compreender o momento que você está passando, aceitar o que você está passando, mas buscar mudar, buscar ir em frente. E nesse momento, cada um de vocês tem aí, no seu pensamento, no seu coração, qual cura você pediu ao Senhor? Para curar uma doença do corpo ou do espírito? Para curar você do desânimo, do desalento pelo momento que você está passando como profissional? Para curar você das ideias perturbadoras que teimam em nos envolver nesses momentos? Para curar das mágoas que insistimos tanto em guardar nos nossos corações? Ou para curar do orgulho que nos afasta das pessoas que amamos? Então, se nós conversamos com Deus nesse momento, pedindo a Ele, se eu fui até Deus pedindo a Ele que Ele me ajude, que Ele me cure, é porque eu acredito nesse Deus. É porque eu tenho fé que Ele sempre quer o melhor para mim, o melhor para a minha vida. Muitas vezes nós não compreendemos, porque temos uma visão meio curta de imediatismo desta vida somente, não compreendemos os por que estamos passando pelo que estamos passando. Mas se eu acredito em reencarnação, eu preciso começar a olhar a reencarnação não olhando para trás, não olhando para o passado, porque nenhum de nós pode mudar absolutamente nada do que já fizemos, mas podemos transformar nossas vidas hoje. E a compreensão dessa vontade divina é o primeiro aprendizado. Eu posso até olhar para as coisas que aconteceram na minha vida, porque as mágoas tiveram alguma origem, porque o desânimo teve alguma origem, porque o desalento teve alguma origem. Mas devemos olhar para esses fatos do passado como se fosse uma biblioteca de aprendizados. O que é que nós aprendemos nessas passagens mais difíceis da nossa vida? Então, hoje, o que é que eu estou fazendo hoje para mudar a minha vida? Na situação em que você está, nas situações em que essa lindíssima música que o nosso coral Voz do Caminho cantou. Quando eu peço que Ele nos carregue no colo, eu tenho que ir até Ele. E aí é importante que a gente entenda que algumas pessoas às vezes fazem uma colocação infeliz, eu considero, e dizem assim: vocês espíritas acreditam que para ser feliz é preciso sofrer. Algumas pessoas pensam disso, infelizmente, e não é nada disso. A doutrina, ela é consoladora. Ela vai nos levar a buscar o entendimento pelo que estamos passando hoje. E o que nós podemos mudar aqui dentro? Porque eu não consigo mudar o outro que convive comigo. Ninguém consegue mudar o outro. Eu só consigo mudar o meu sentimento. E quando eu não me conformo, quando eu às vezes passa pelo meu pensamento coisas assim:
Oh Deus, por que comigo? Oh Deus, eu não me conformo com essa situação. Já pensamos, já falamos algumas dessas situações. Talvez nós devêssemos dizer assim: Senhor, me ilumina, me ajuda a passar por esse momento. Que tem aquela história do Chico que muitos conhecem, que certa noite, quem chegou a conhecer lá onde o Chico atendia, sabia que eram centenas de pessoas que ficavam lá a noite toda. E tinha uma noite que ele estava muito ruim, muito doente, com dor de cabeça, ele falava assim: não, hoje eu não vou conseguir atender. Aí o Emmanuel, com aquele jeitinho carinhoso dele, chegou: Chico, e aí? Tem uma fila de gente lá, você não vai lá trabalhar? Ele falou assim: Emmanuel, eu estou muito mal, irmão. Mas Chico, aquelas pessoas precisam de você. Você acha que não tem alguém lá naquela fila que está pior do que você, que está sofrendo mais, que precisa da sua palavra? Chico falou assim: tá bom, Emmanuel, então eu posso fazer um pedido? Emmanuel falou assim: pede. Dá para você pedir para Maria Santíssima, a Maria, para me livrar dessas dores? Emmanuel falou assim: chá comigo, vai atender que eu falo com Maria. Passaram-se alguns dias, aí o Emmanuel aparece para o Chico e diz assim: Chico, trouxe uma mensagem de Maria para você. O Chico, mais do que depressa, pegou um papel, um lápis, porque vinha uma mensagem de Maria. Diga, Emmanuel, ela mandou dizer para você: isso também passa. Então esse momento que nós estamos passando, que você está passando, de desânimo, de desalento, de achar que o mundo está contra você, mude o seu sentimento, eleve as suas vibrações, isso também passa. A vida vai tranquila às vezes, né? Num barquinho, estamos num barquinho, num mar suave, calmo, e não se sabe de onde nem porquê, vem um vendaval na nossa vida, vem ondas que jogam o nosso barco para cima, né? Pode ser uma doença grave, uma briga em família, um desemprego, que bagunça e começa a balançar nosso barco. Só que nós não temos como pular fora do barco da vida, mas nós podemos chamar alguém para acalmar a tempestade. Esse alguém chama-se Jesus. Ele pode acalmar a tempestade pelo qual você está passando. Conecte-se a Ele. E aí você vai entender algumas das coisas pelo qual está passando. Mas lembre-se sempre, a resignação é a fé em ação, não é passividade. Não é ficar sentado pensando assim: Deus quis assim. Isso quando não vem alguém iluminado, amigo da gente, com alguns conselhos. Como eu tinha um amigo meu, tenho ainda, ele e a esposa, durante muitos anos, estavam tentando ter um filho. Depois de muitos tratamentos, nasceu o bebê. Mas por problemas na hora do parto, ele faltou oxigenação no cérebro. E ele ficou com um monte de problemas. E aí ele não se conformava com isso. Ele queria uma explicação do porquê daquilo. E ele foi procurar uma amiga que dizia entender de tudo sobre o plano espiritual. E a amiga disse para ele, olhando assim para o seu filho, está falando um bebezinho, uma criança: eu sinto que ele olha com um olhar raivoso para sua esposa. O que estão me falando aqui, porque ela já tinha o WhatsApp com o plano espiritual, né, na WhatsApp, é que em outra vida ele cometeu enganos e ela foi uma juíza de direito que mandou matá-lo. Então ele veio nessa para se vingar dela, para fazer ela sofrer. Aonde está o consolo nessa palavra? Mas essa amiga não se conformou com essa mensagem, porque ela estava conectada, recebendo mensagem, devia ter grupo de WhatsApp com o plano espiritual.
Porque ela disse assim, olha, ainda tenho aqui me dizendo o seguinte, que ele vai fazer isso durante 5 anos, porque no aniversário do 5º ano ele vai morrer. Quando encontrei com esse amigo, ele estava num trabalho fora de São Paulo, e ele sabia que eu trabalho na doutrina, ele veio conversar comigo, queria conversar comigo desesperadamente, para que eu explicasse o que a amiga tinha dito. Eu falei, não tem explicação, eu só tenho uma explicação. Sua amiga precisa de tratamento. Ela precisa ir numa casa espírita se tratar. Falei para ele, qual é o sentimento que você tem e a sua esposa tem por essa criança? Ele falou assim, é um amor incontrolável. Quando a gente chega com ele nas reuniões de família, todo mundo se aproxima e quer pegar ele no colo. Às vezes há parentes que nem se bicam muito, ficam ali brincando junto com ele. Falei, e você imagina que esse espírito é um espírito vingativo? Mas os anos se passaram, e no dia que o Rafael ia completar 5 anos, ele me contou que a esposa não dormiu a partir da meia-noite, nem ele, esperando o desencarne do filho. E eu falei com ele depois, eu falei, e aí? Ele está ótimo. E a sua amiga? Ex-amiga. Falei, não abandona não, ela precisa de ajuda, vai lá, chama ela para te ajudar. Esse menino hoje tem 18 anos e faz um mestrado em Paris. Veja que espírito vingativo era esse. Mas olha só como num primeiro momento, com a visão do desespero do momento, da situação que nos angustia, nós procuramos ajuda aqui. Deveríamos procurar ajuda em Deus. Porque Ele sabe aonde dói. Ele sabe tocar no nosso coração e aliviar esse momento de dor. Mas para isso, eu preciso ir até Ele. Tem uma passagem de Jesus com o cego Bartimeu. Bartimeu era cego desde nascença. E ele não sabia, ele precisava de ajuda para fazer qualquer coisa, ele precisava de ajuda. E Jesus passava por ali, caminhando já para os seus momentos finais de vida. Mas imagine naquele momento quanta gente seguia o Mestre, quanta gente estava ao lado. E Bartimeu estava sentado ao lado do caminho. Quando ele viu aquela falação, aquela gritaria, e falava de Jesus, ele não teve dúvida, começou a gritar, Jesus, Jesus, e o povo falava assim, fica quieto, o que você vai incomodar, Jesus? E ele falava assim, Jesus, Jesus, filho de Davi, eu preciso de você. E ele tanto gritou que Jesus parou, olhou para ele, voltou e disse, o que queres que eu faça? Ele disse, quero que me cure. E Jesus disse, você está curado, porque a tua fé te curou. Levanta e segue o caminho da vida. Assim é esse momento que talvez nós estejamos passando e que nos angustia. Que parece que nunca mais nada vai se resolver. Mais do que nunca, eu tenho que colocar Jesus no meu barquinho e falar assim, Mestre, estamos juntos. Acalma a tempestade da minha vida. Ilumina o meu caminho. Então, a resignação nunca foi passividade. Resignação é o consentimento do coração. Porque o primeiro ponto da resignação é a aceitação do momento que eu estou vivendo. Porque se eu não aceitar, eu não consigo clarear e buscar as pontas que estão soltas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer para ligar. Então, qual é hoje a nossa posição nos problemas que a gente vive? Eu sou
resignado, ativo? Estou buscando mudar, buscando alterar as coisas que acontecem? Ou estou parado, falando assim, meu Deus, alguém tem que resolver a minha vida? Semana passada eu vi uma história de um senhor de 75 anos, que estava num hostel, num hotelzinho na Argentina. E lá em hostel, quem conhece o hostel, só tem jovem, né? Esse senhor de 75 anos impressionou uma das jovens que estavam lá, e ela resolveu conversar com ele, porque ele era de boa. A moçada chegava de madrugada fazendo barulho, ele estava de boa. A moçada estava roncando de manhã, ele estava de boa. Ele estava ali. E ela chegou nele para falar assim, escuta, como é que o senhor consegue essa tranquilidade, essa paz de espírito? Ele falou assim, minha jovem, eu passei por 5 tratamentos de câncer. 5. E ao final de cada um me diziam, você está curado. Passava um tempo e eu passei por 5. Então eu resolvi que eu tinha que procurar mais na minha vida. Ele é canadense, esse senhor, estava na Argentina. O que ele faz hoje? Ele viaja o mundo com a mochila nas costas, procurando organizações que tratam de pessoas que sofrem de câncer, não para curar o câncer material, mas para mostrar que isso também passa. E é essa a vida dele hoje, e é assim que ele vive, aos 75 anos. E aí a jovem perguntou, mas o senhor não tem medo de morrer? Ele perguntou para ela, você tem medo de viver? Não, lógico que não. Então, eu também não tenho, porque a vida não tem fim. Morrer não é o contrário de viver. Morrer é o antônimo de nascer. E a gente liga morte com vida e fica desesperado. Se eu acredito em reencarnação, se eu acredito nesse Deus que me ama, que me acolhe nos meus sofrimentos e que me traz alívio, eu não tenho que ter medo de nada nessa vida, desde que eu mude aqui dentro, no meu espírito, no meu coração, o sentimento que está me puxando para baixo. Eu preciso elevar a minha vibração, porque aí eu me conecto com todo esse plano espiritual, esse plano que está aqui, nos envolvendo, nos tratando, desde que a gente chegou nesta casa. Mas aquele mestre está conosco em todos os momentos da nossa vida. Nós é que às vezes saímos por alguns atalhos não tão legais assim, mas mesmo assim ele fica, vem aqui, eu vou te ajudar. Então, o que a gente tira desse evangelho de hoje? Todos nós, em algum momento da vida, passamos por problemas, por situações que nós não desejaríamos, mas que faz parte do nosso aprendizado. Nós estamos nesse planeta de provas e expiações para aprender, e aprender uma única coisa: a amar. E quando eu busco a melhoria daquilo que me faz sofrer, quando eu me conecto com Deus, eu estou fazendo com que o amor desse Deus me envolva, e eu mudo o meu entorno, e eu mudo aquilo que me faz doer. Então nós vamos pensar assim, mantendo a nossa vibração. Deus, através do Mestre Jesus, sempre está conosco. Não ache que em algum momento, por mais difícil que seja a situação que você está passando agora, Ele te abandonou. Ele nunca nos abandona. O que acontece, como eu disse antes, é que nós às vezes nos afastamos um pouquinho.
Então, o que nós poderíamos pensar agora, pensando na mensagem do Evangelho do Mestre? O que é que eu vou fazer de diferente na minha vida amanhã? O que é que eu tenho para agradecer hoje? Nós precisamos orar mais em gratidão. Quanto nós agradecemos a Deus quando a gente vai dormir e quando a gente acorda de manhã? Eu gosto muito de um exercício que eu passo para as pessoas, e algumas pessoas fazem e dizem que isso realmente muda. Faça uma caixinha de gratidão na sua vida, um vidrinho, uma caixinha, o que você quiser. Todo dia, ao final do dia, escreva 3 coisas pelo que você é grato no dia de hoje e coloque os 3 papeizinhos ali dentro. E amanhã, de novo, e depois, de novo. Quando você estiver naquele dia que foi uma tempestade, que tudo errado, que você está desesperado, vá na caixinha e tire 3 gratidões. Olhe, leia e veja o quanto Deus é bom na sua vida. Faça isso. Eu contei isso numa outra palestra e uma professora resolveu fazer isso com os alunos. E ela me relatou essa semana que foi impressionante o impacto das crianças quando elas começaram a aprender a agradecer. E criança agradece, imagine, né? Mas saía lá no fundo, agradecer por tudo. Agradecer pelo chocolate que Deus deu, agradecer por tudo. Mas olha o sentimento que brotava desse espírito, e que se ele mantiver esse sentimento de conexão com o Pai, ele vai compreender que quando chegar a tempestade, quando chegar a onda balançando o barco, Deus vai estar comigo e eu vou estar com Ele. Que assim seja. Graças a Deus.